Quando a gente resolveu mudar o formato aqui do Saindo da Bolha, uma das decisões é que a gente não podia deixar de informar vocês de determinados fatos recentes, além dos episódios mais conceituais, né? Apesar de a gente não ser nada filosófico aqui, tem essa questão. O Saindo da Bolha, quando é um pouco mais longo, ele pega um tema e dá uma destrinchada, né? Então, por essa razão, veio a ideia de ter também a versão mix do Saindo da Bolha. Então, hoje a gente vai abordar 3 temas específicos nesse episódio. Um é o efeito político do pastel da sorte chinês lá na Índia. Um resto de temas, vamos dizer assim, do ano passado sobre as eleições lá dos Estados Unidos, que é o número 2. Tomando um cuidado enorme, porque agora a gente também está no YouTube, e no YouTube esse é um tema meio maldito, se é que vocês me entendem. E por fim, mais um caso que mostra, porque eu acredito que você e qualquer outra pessoa com o mínimo de tutano quer sempre um Estado menor, que é o caso do Correio lá dos Estados Unidos espionando cidadãos. Tudo tema que as plataformas sociais detestam, né? Mas é uma dureza, mas a gente toca do mesmo jeito. Vamos lá. Começo aqui então com um jabá expressíssimo, pedindo para vocês entrarem no site do Saindo da Bolha, Saindo da Bolha, www.saindabolha.com.br, e clicando no botão Follow this podcast, ou seguir a gente na plataforma que você gostar mais. Pode ser Spotify, Apple Podcasts, pode ser, sim, ou no YouTube, tá? E agora a gente tá aqui também lançando sempre os nossos episódios novos. A gente pede também para seguir a gente lá no YouTube, porque ajuda a ser notificado quando tiver um episódio novo, né? Porque se depender do Facebook, tá complicado, né? Eles escondem a gente mais que argentino esconde dólar do governo. Aí também tem o nosso canal do Telegram, que vão anotar, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, segue, divulga o Saindo da Bolha e ajuda a nossa comunidade a crescer, pois basicamente a gente depende só de nós mesmos e de vocês, tá bom? Então vamos lá, vida que segue. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Índia, Arizona e o olho grande do estado. Bom, vocês já devem estar mais carecas que eu de saber que agora é a vez da Índia e está passando aí por uma fase aguda de casos de óbito do pastel da sorte chinês. Sim, vocês já devem estar sabendo, e não é por acaso não que se fala tanto dessa história. Repara o seguinte, a gente está aí há mais de um ano com esse negócio indo e voltando em diferentes países que já passaram. Nossa, gente, teve muito país que passou por situação horrorosa, mas muitos desses países passaram por baixo do radar da imprensa internacional, né? Aliás, países também que não seguiram a cartilha clássica, como a Suécia, por exemplo, também estranhamente ficaram fora do radar da imprensa, não é? Pois é, ficaram sim. Pois bem, o que a Índia vem passando hoje não é surpresa. Um país com mais de 1 bilhão de habitantes, pobre, tá? Por mais que a Índia tenha crescido, tenha se modernizado em vários setores, é ainda um país muito pobre, com problemas sérios em termos de saneamento básico. Alguém em sã consciência achou que algum dia, né, que esse troço não ia passar por lá também? Claro que ia passar por lá, mais cedo ou mais tarde. Faz meses que quem acompanha o pastel da sorte chinês aí com seriedade espera que essa crise, por uma razão inclusive nada cristã, como é que ficaria o mundo em termos de vacinas quando 1 bilhão de indianos tivessem que entrar na fila de uma vez, né? Pois é, claro que isso ia dar caca em algum momento. Então qualquer pessoa relativamente esclarecida no sentido de estar acompanhando o que está acontecendo pelo mundo afora com essa porcaria, sabe que mais cedo ou mais tarde o gargalo ia chegar, e esse momento seria na hora que batesse de frente com a Índia e seus mais de 1 bilhão de habitantes. Mas como sempre, vamos dar um passo atrás, tá? E a gente já mencionou isso antes. A Índia sempre, quando eu digo sempre, sempre foi governada por grupos socialistas, desde a sua independência. E quando eu digo sempre, eu estou falando de décadas, tá? Aí eu te pergunto,
Com toda essa visão social que tem o socialismo, por que esses governos não deram jeito nisso, né? Por que o sistema, por exemplo, de saúde indiano não é uma beleza? Afinal de contas, isso aí é uma plataforma básica de governo de esquerda, principalmente de governo socialista. Tem que ter um sistema de saúde fantástico, mas não tem, né? Não é uma belezinha até hoje, porque a pobreza não foi erradicada e existe igualdade para todos. Nós estamos falando, 70, 80 anos, será que ainda não deu tempo? Sonho da bolha, muita gente, não, 70, 80 anos. Continua um país desigual, continua um país evidentemente pobre. Mas você sai da bolha, tem a cultura deles, tem esse lance de castas, né? Bom, então pera lá, então tanto faz, né? Se o socialismo não tem como resolver essas diferenças sociais por causa de questões culturais, então para que ter governos socialistas por lá? É só para entubar o Estado? Então tudo bem. Agora, se não, não. Então não faz sentido nenhum. Olha, é o socialismo, mas é uma sociedade de casta. Tem uma coisa meio estranha nesse discurso, né? Estou falando isso porque a Índia, que é a maior democracia do mundo, talvez, apenas talvez, tenha caído a ficha no que se refere a essa visão por lá mais recentemente. E recentemente, então, resolveu dar um passo para a direita e colocou lá no comando do país, hoje está complicado, né, gente? Colocou no comando do país o primeiro-ministro Modi, né? Mas é claro, é evidente que isso seria um problema não só para a imprensa deles, como para a imprensa internacional. Cara, do nada, praticamente 1/5 da população mundial resolveu fazer uma tentativa, uma experiência política mais à direita, sair do lero-lero socialista. Claro que ia ter uma reação muito forte mundial em relação a isso. Mas é como a gente falou, isso não dá para passar em branco, né? Adivinha, então, de quem a culpa é agora do caminhão de mortes que está acontecendo pela Índia? Querem o reloginho? Vai lá. Do ministro Modi, claro, afinal ele não corrigiu décadas de descaso com a saúde lá da Índia, num estalar de dedos, em um ano e pouco de governo. Afinal foi ele, e não o dragão de papel que deixou o pastel da sorte sair livre, certo? A culpa toda da coisa é do Modi. Claro que não. Então, se hoje essa porcaria roda livre, leve e solta por fronteiras de todos os países do mundo, é culpa do Modi, certo? Afinal, se a Índia driblou por um ano inteiro, praticamente, o problema, isso nunca foi mérito do Modi. Mas agora que a coisa chegou lá, é culpa dele. Entendeu? Veja, eu realmente não estou falando que a Índia escapou do pior lá no ano passado por mérito do atual primeiro-ministro. Não mesmo. Mas também é óbvio, pelas mesmas razões, pelas mesmas condições, que o que está acontecendo agora, evidentemente, não é culpa dele. Não dá para aceitar uma coisa e não a outra e vice-versa dentro de uma mesma linha de argumento. Se o que ocorre hoje é culpa do Modi, então, gente, o cara foi um herói no ano passado, porque ele deve ter feito coisas incríveis para fazer a Índia praticamente, proporcionalmente, passar ilesa durante todo o ano de 2020, certo? Pois é, não é. Então é a mesma história de sempre, gente. É culpa do Trump, é culpa do Bolsonaro. E, lógico, vão ser criativos. É culpa do Modi. Nesse ambiente de pseudo-negação, né? O Trump desenvolve vacina, a Índia distribui remédio para o mundo todo. Cadê a lógica negacionista? Bom, na hora que a coisa explode, a narrativa sempre muda. Imagina o seguinte, bate na madeira 1 bilhão de vezes, tá? Vamos dizer que um conhecido, um parente seu, falece por causa dessa porcaria. Você vai lá tentar uma última homenagem, um momento íntimo de despedida, tá? Que droga, que situação, que coisa triste. Agora imagina que você é um indiano. Assim como tem as fotos das covas paulistanas que foram colocadas nos jornais locais aqui, porcaria, e foi usado lá fora também, BBC, etc e tal. Assim como também tiveram as covas nova-iorquinas, que aliás eram fake news, a gente já contou essa história aqui, e elas também viraram manchete internacional. Que tal a imprensa agora colocar fotos aéreas, panorâmicas dos seus parentes sendo queimados em pilhas para consumo internacional? Bonito, né? Nada, puxa, que respeito humano, né? Sim, porque para nós aqui soa muito mais brutal você colocar uma imagem de uma pilha de corpos sendo queimada a céu aberto. Parece que não é assim que funciona aqui no Ocidente.
Passa aquela sensação absoluta de caos total, você tem que queimar até os cadáveres, quando na verdade tudo que você está fazendo é transformar essas imagens em cenas de horror, é desrespeitar as tradições religiosas dos caras em troca do quê? Em troca de venda de jornal, em troca de clique no site. E claro, a chance extra de dar um peso extra em cima da administração Modi, que não é, obviamente, amigo-chão da turma da imprensa, porta-voz da esquerda internacional. Não amigona, não amigucho, não coleguinha. A imprensa não está minimamente preocupada com a saúde e a vida dos indianos. Não está. O que eles querem é torrar o Modi, assim como os indianos cremam os parentes que falecem por lá. Eu não vi na imprensa nenhuma grita quando o Biden fechou as portas para a Índia para venda de insumos para as vacinas que eles tanto precisavam. Um verdadeiro ataque à vida de milhões de pessoas. Será que no vocabulário atual, então, o Biden seria genocida? Eles gostam agora de falar isso, né? Mas eu também não vi agradecimento do governo Biden e da imprensa americana quando o governo indiano, ano passado, praticamente inteiro estava lá dividido entre tratar da sua própria população e vender remédio para o resto do mundo. Aí não. Aí era obrigação. Mas pegou mal, tá, gente? Pegou mal, mas tão mal que o governo democrata teve que voltar atrás e parar com essa coisa de suspensão de exportação de insumo para a Índia. Uma onda de apoio de países do Índico, Pacífico surgiu em favor dos indianos. Eles começaram a mandar todo tipo de ajuda, desde remessa de oxigênio até máscara, o que foi. E o governo americano fazendo doce contra um dos seus principais aliados no Oriente. Essa é a política externa democrata. Amiguinhos, passar a mão na cabeça de Irã e China, ok. Meter a faca nas costas da Índia, aí tudo bem. Mas aí, gente, pegou, foi forte demais. Só um parênteses. Há coisa de 3 semanas mais ou menos, uma frota de navios de guerra americana fizeram manobras militares em águas territoriais indianas sem autorização do governo local. Pergunta se eles fariam isso em águas chinesas. E pergunta, claro, para você mesmo qual o recado que estão nos mandando, né? Quem é que manda nos democratas hoje? Mais um caso. Quando o Trump bloqueou as viagens da Europa e da China para os Estados Unidos, foi chamado de racista, coisa horrorosa, xenófobo, etc. Biden agora fechou as fronteiras com quem? Com a Índia. Aí, tudo certo, né? Beleza. 2022 tem que chegar logo e o poder de fogo político republicano tem que ser revigorado rapidamente. Senão, a coisa vai ficar complicada. E não é só complicada para os americanos, tá? Mas principalmente para os tradicionais aliados americanos, mundo afora também. Arizona recontando. Vou falar de um tema que o YouTube não gosta que se fale, eleição. Como a gente já sabe, de velho, já fez até mapinha eleitoral na época, acompanhou lance por lance, o Trump perdeu a eleição no ano passado, certo? Tudo isso a gente falou muito já por aqui. Só que tem alguns pontos interessantes por aí. Algumas ações e movimentos jurídicos não se extinguiram simplesmente com a finalização, com a apresentação dos resultados finais das eleições. E um deles tem a ver com o caso lá da contagem de votos no Arizona. A gente está falando mais especificamente aqui do condado de Maricopa, onde fica Phoenix, tá? Para quem não se lembra, a eleição do Arizona foi a razão dos conservadores americanos romperem de vez com a Fox. Até então ela era virtualmente qualquer conservador que quisesse assistir uma cobertura jornalística razoavelmente menos tendenciosa tinha que ir para a Fox, né? Porque MSNBC e CNN nunca teve condição. Aliás, não tem faz muitos anos. A Fox, logo na noite das eleições, apontou Arizona como estado azul e já colocou no placar do Biden 11 importantíssimos votos aí do colégio eleitoral. Arizona, se não era uma certeza absoluta para o Trump até então, era menos ainda uma certeza absoluta para o Biden. Mas logo na primeira noite a Fox foi lá e cravou 11 votos para o Biden. Isso foi um baita de um baque, porque estados muito mais certos ainda estavam pendentes na contagem, mas o Arizona super empatado, não, era certeza que era democrata. Muito estranho. Foi quando o público conservador então ficou
furioso e começou a abandonar a Fox e procurar alternativas e acabaram indo principalmente para Newsmax e para o CNN. Eu me lembro bem daquela noite, do dia seguinte, eu estava conversando com um ouvinte e ele me falava do Arizona. E eu tranquilizei o cara. Não, imagina, eu quero ver como é que a Fox vai sair dessa. Eu falava, imagina, os votos lá do Maricopa County ainda estão caindo. Maricopa é um terreno republicano e os votos caíam numa proporção do tipo, se não me falha a memória, 3-1 a favor do Trump. Tinha muito caminho pela frente. Quando tudo acabasse, para mim, estava muito claro, a Arizona ia ser vermelho. Sério, eu não tinha a mais remota dúvida disso. Só que a coisa não andava. A contagem ia a passos de lesma, parava em fim de semana. Saía todo mundo para tomar café, sei lá. A coisa não andava por nada e as coisas não davam certo. E começou a apertar e começou a ter protesto. Teve a história das canetas que depois falaram que era falso. Teve listas de pessoas que votaram no Arizona, que eram de outros lugares, fizeram um pedido para recontagem. Foi uma bagunça completa, tá? Então, além do aperto, a pergunta ficou no ar. Como é que chamaram, com toda essa confusão, os 11 votos do estado logo na primeira para o Biden, certo? Pois é. Bom, a gente está falando que várias ações continuaram a correr, mesmo após o resultado final, e uma delas que acabou ganhando forma foi uma auditoria nos votos lá do condado de Maricopa. Finalmente, até que um juiz concordou com o pedido do Senado do Arizona. Por favor, queremos fazer uma auditoria nesse condado especificamente. Ainda que o objetivo não seja mudar os votos do colégio eleitoral do estado, ou seja, não está se falando em auditoria para mudar resultado de eleição, está falando de auditoria para saber o que aconteceu por lá, tá? Há que se entender o que aconteceu em novembro do ano passado naquela área. Para isso, então, foram contratadas empresas terceiras de auditoria que vão levantar uma série de questionamentos. Já estão desde segurança eletrônica, mas principalmente a recontagem de todos os 2,1 milhão de votos lá do condado. Coisa que, aliás, então, já está em andamento, tá? É muito engraçado que você lê as notícias e ao contrário, fala, olha, está acontecendo isso, funciona assim, assim, assado, a metodologia é essa. Não, você não vai encontrar isso na imprensa tradicional. Tudo que os caras fazem é tentar desqualificar quem está fazendo o trabalho. Uma das empresas, por exemplo, a Cyber Ninjas, lá da Flórida, ela é apresentada pela imprensa como se fosse uma empresa que tem um dono que é um teorista conspiratório. Olha que beleza, pronto. Não sei que trabalho que o cara faz, eu não sei se o cara é profissional ou não, eu não sei se os caras são super incríveis, eu sei que o dono, na visão da imprensa, é um teorista conspiratório, então não vale nada, tá? É o que a gente sempre fala aqui. Se acabou o argumento, ou a coisa é acusar de teoria conspiratória, ou chamar a pessoa que está conversando com você de teorista conspiratório. E a razão é muito clara, tá? Quando tudo acabar, quando terminar essa recontagem, eles vão dizer que não valeu nada, ainda que tudo dentro da lei e dentro de métodos que sejam considerados científicos. Eles não vão simplesmente levar a sério, entre aspas, vão levar muito a sério sim, mas nunca que eles vão assumir que caso mostre alguma coisa, auditoria, eu não posso falar a palavra com F, eles vão simplesmente falar, olha, não, isso aí não valeu nada. Eu não preciso nem falar que os democratas fizeram o possível e o impossível para impedir os trabalhos que estão em andamento, né? É óbvio, todas as chances que eles tiveram tentaram para barrar. Teve uma passagem até bem engraçada que um dos juízes lá deu um ok para que se parasse o trabalho, desde que os democratas fizessem um depósito calção, vamos chamar assim, de $1 milhão para cobrir eventuais prejuízos com essa parada. Justo, né? Caso os argumentos dos caras não funcionassem e o processo de auditagem voltasse, esse $1 milhão ia ficar retido. Adivinha se você viu esse $1 milhão? Você viu? Eu não vi. Nem eu, nem você, nem os democratas. Eles não botaram a mão no bolso porque, obviamente, quem tem aquilo lá tem medo, né? Enfim, gente, tudo indica que vai sair coelho dessa toca.
Sim, claro, não muda os resultados das eleições, quero reforçar, tá? Mas o Senado do Arizona está fazendo uma coisa muito certa. Muitos americanos perderam a fé no sistema eleitoral deles e uma auditoria é exatamente o que é preciso para mostrar o que aconteceu em novembro do ano passado. Vamos combinar, né? Quem não tem nada para esconder, não tem motivo para temer. Alguém já viu recentemente esse dilema aqui no Brasil? Pois é. Quem não tem nada para esconder, não tem motivo para temer. O olho grande do Estado. Faz uma semana, talvez mais, a gente estava cavando aqui nossas fontes por aqui e apareceu a história do iCop. Isso, tipo I de iPhone, cop de policial. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Apesar da história parecer bem real, do jeito que ela veio pra gente, sabe quando você ouve um negócio e pensa, não é possível você descrer da coisa, apesar de tudo apontar que seja verdade, sei lá, como se alguém te contasse que o seu melhor amigo roubou seu cartão de crédito numa festa para gastar com metanfetamina, sei lá. Pois é, deu um bloco geral aqui e a gente resolveu fuçar mais antes de vir montar o programa. Mas nem precisamos ir longe, era verdade. Quando a gente estava começando a montar o script aqui, a estrutura do programa, o nosso dossiê, que a gente chama, para fazer algum tipo de conteúdo, eis que se super oficializou a história e basicamente a história é a seguinte. A partir de uma matéria do Yahoo News foi confirmado que os Correios americanos possuem dentro da sua estrutura, Correio americano, dentro da estrutura dos caras, paga com dinheiro público, existe uma divisão interna chamada ICOP, que é uma sigla para Internet Covert Operations Program, ou seja, Programa de Operações Secretas da Internet. Como é que é? Isso mesmo, os Correios americanos têm uma divisão que trabalhava até então secretamente para ficar fuçando a vida alheia do cidadão. Via rede social, tá? Para saber, segundo eles, de pessoas que estão usando discursos inflamatórios, incendiários nas redes sociais. E é claro, quando eu estou falando de incendiário aqui, eu não quero dizer da turma do Antifa e do Black Lives Matter que põe fogo em tudo. Não, obviamente que não, esse tipo de pessoal é protegido, né? Eu estou falando aqui de coisas como, por exemplo, pessoas ligadas à invasão do Congresso, lá aquele dia do dia 6. A esquerda americana considera esse evento da invasão do Congresso como um dos maiores atos terroristas da história dos Estados Unidos. Ui, 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 que medo. Mas eles estavam lá, então, o Correio, fuçando mensagem no Facebook, no Parler e, claro, até em grupos do Telegram. O ICOP também ficava de olho nas perigosíssimas manifestações anti-lockdown que aconteceriam no território americano. Fuçando esse tipo de coisa, estavam os caras. O que mostra que uma pessoa, quando não tem o que fazer, gasta tempo e dinheiro do contribuinte fazendo o que não deve fazer, certo? O fato é que não precisa ser teorista conspiratório para saber que a função dos Correios é entregar pacote e alguma carta se é o que alguém manda carta ainda, tá? E não ficar bisbilhotando a vida de cidadão. Os caras, quando foram pegos com as calças na mão, literalmente, eles tentaram dar uma desculpa meio que esfarrapada com uma declaração, que por sinal eu vou ler aqui rapidamente. Foi uma declaração papum, muito rápida. Então, aspas para a declaração do Correio americano a respeito do fato. Vamos lá. O Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos é o principal braço de segurança e prevenção de crimes e aplicação da Lei de Serviços Postal dos Estados Unidos. Assim, o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos tem policiais federais e inspetores postais que aplicam aproximadamente 200 leis federais para cumprir a missão da agência, ou seja, proteger o serviço postal dos Estados Unidos, seus funcionários, infraestrutura e clientes, além de fazer cumprir as leis que defendem o sistema de correio do país contra o uso ilegal ou perigoso e garantir a confiança do público no correio. Você viu nessa primeira explicação, você encontrou alguma justificativa para os caras ficarem fuçando rede social e não, né? Pois é. Absolutamente nada a ver com bisbilhotar a vida das pessoas nas redes sociais e sair distribuindo relatóriozinho para as outras agências do governo.
tipo o Serviço Nacional de Informação deles, esqueci o nome deles lá, FBI, etc e tal. Era isso que eles ficavam fazendo. Fuçava a vida das pessoas e mandava relatórios importantes para outras agências. Engraçado, tem relatórios engraçadíssimos que eles falam, olha, esses caras aqui são dois, eles estão se combinando de se encontrar para eventualmente causar algum dano em algum determinado lugar, mas não tem nada que comprove que realmente tem a ver essa história. Então são coisas malucas, coisas de gente demente, tá? Que ficam fuçando e tentando entender o que uma troca de mensagem entre dois americanos tem de importante para a segurança nacional americana. Para isso, já existem outras agências governamentais muito melhores aparelhadas, por exemplo, o próprio FBI, certo? Nada a ver com ficar fazendo seleção do que é ou não ameaça política, se não relacionado com serviços e equipamentos do correio. Nada, absolutamente nada. De verdade, certamente a gente está falando de mais um grupo de gênios que acha que deve saber o que os outros pensam e, de alguma forma, calar a boca de quem não concorda, regado a dinheiro de imposto. Bom, essa semana o congressista Matt Gaetz, que andou passando lá por uns perrengues com notícias fake nos jornais a respeito dele, quem sabe a gente fala mais para frente sobre isso, apresentou uma legislação que já tem apoio mais inicial aí de uns 12 outros congressistas para retirar verba desse programa ICOP, né? O nome, os caras, ICOP, que basicamente, gente, é ilegal e inconstitucional. É engraçado que quando você fala em Deep State, o pessoal fala, mas você está saindo da bolha conspiracionista. Mas fala uma coisa, o que é que pode ser mais Deep State do que uma instituição como os Correios ter um projeto secreto para vasculhar a sua vida com finalidade política? Pois é, no momento eu não me lembro nada, absolutamente nada com mais cara de Deep State que isso. E quando a gente vê aqui essas coisas, que vem na cabeça da gente aquela famosa frase, privatiza tudo, sério, tudo mesmo. Porque se nos Estados Unidos o Correio é capaz de ter divisão para fazer isso aqui, imagina sem controle nenhum o que é possível ser feito aqui no Brasil, né? Porque é só você dar espaço para alguma agência, alguma empresa estatal, alguma autarquia, que os caras na hora começam a bolar algum jeito de começar a mexer ou na nossa vida ou no nosso bolso. É uma vontade de usar poder para o que não presta, hein? Pelo amor de Deus. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos para frente, né? Como sempre, fazer o nosso Jabacito Expresso aí no final de cada episódio. Pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast e agora também no YouTube. Mas eu Saio da Bolha, eu já sigo vocês lá no Podcast Addict, sei lá. Faz um favor para mim. Entra lá no YouTube, segue o Saindo da Bolha também, que isso ajuda a gente pra caramba, tá? Faz esse favor pra nós. Vocês viram, né? Estão entrando com arte nova, umas coisas mais bonitinhas, mudando o nosso estilo. 2 anos estão passados, tava na hora da gente atualizar as artes de apresentação dos nossos episódios também. Pede também, como sempre, dá um share nas redes sociais. E avisa os seus amigos, faz um boca a boca sarado, contando que tem um podcast cabeça direita limpinho supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente a gente pede também para vocês anotarem aí nosso endereço no Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, pessoal, segunda-feira, semana cheinha aí pela frente, um monte de trabalho para fazer. Vamos tocar a vida aqui, torcendo para vocês também terem bastante saúde, bastante energia para mais uma semana de briga. Vamos ganhar nosso dinheiro, né, gente? Vamos para frente que a gente merece crescer. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito mais super bem. Saindo da Bolha.